Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores mistérios da ciência moderna. Por muito tempo, a gente achava que entendia a regra mais básica do universo, a gravidade. Só que uma descoberta lá no finalzinho dos anos 90 virou tudo de cabeça para baixo. Ela mostrou que o universo não está só se expandindo, ele está acelerando. E essa é uma verdadeira história de detetive cósmico, que nos coloca cara a cara com o que ainda não sabemos. Por décadas, a lógica parecia bem simples, sabe? O universo nasceu no Big Bang e desde então ele se expande. Mas o cosmos está cheio de matéria. Galáxias, estrelas, poeira, tudo isso. E toda essa matéria tem gravidade. E a gravidade, bom, ela puxa as coisas para perto. Então a ideia era que essa atração mútua deveria funcionar como um freio, diminuindo o ritmo da expansão. Era o que todo mundo esperava. Mas, como a gente ia descobrir, a realidade era bem mais esquisita. E como é que essa certeza toda foi por água abaixo? As primeiras pistas que desafiaram quase um século de física vieram de um lugar bem distante, da luz fantasmagórica de explosões de estrelas que aconteceram há bilhões de anos, lá nos confins do universo. A chave para medir essas distâncias gigantescas está em eventos espetaculares chamados supernovas do tipo Ia. Pensa nelas como se fossem faróis cósmicos. Elas sempre explodem com a mesma quantidade de massa e, por causa disso, têm praticamente o mesmo brilho. Então, ao comparar o brilho original delas com quão fracas elas chegam aqui pra gente, os astrônomos conseguem calcular a que distância elas estão com uma precisão impressionante. São as nossas velas padrão. A grande pergunta era, se a gente conseguisse medir a distância de dezenas dessas supernovas em diferentes épocas da história do universo, daria para finalmente mapear como a expansão mudou ao longo do tempo? Será que ela estava mesmo desacelerando como todo mundo previa? E aí veio o resultado que, olha, abalou as estruturas da ciência. Em 1998, duas equipes de cientistas trabalhando de forma independente chegaram na mesmíssima conclusão. As supernovas mais distantes estavam muito mais fracas do que deveriam. A única explicação para isso era que elas estavam muito mais longe do que qualquer modelo de universo em desaceleração poderia prever. A conclusão era inevitável. Alguma força desconhecida estava empurrando tudo, fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. Essa força misteriosa, que age quase como uma antigravidade, precisava de um nome, e os cientistas batizaram de energia escura, um nome que, na verdade, reflete o quão pouco a gente ainda sabe sobre ela. E é aqui que a escala do problema fica assustadora. Sabe tudo que a gente conhece? Estrelas, planetas, galáxias, nós mesmos, tudo isso compõe menos de 5% do universo. Cerca de 25% é outra coisa misteriosa, a matéria escura. E os 70% restantes, a maior parte de tudo que existe, é essa tal de energia escura. Ou seja, a gente só entende uma pequena fração do nosso próprio universo. Para entender como essa expansão acelerada funciona, a melhor analogia é de um balão de festa. Imagina que as galáxias são pontinhos desenhados na superfície desse balão. Conforme a gente enche o balão, não são os pontinhos que estão correndo pela borracha, é a própria borracha, o espaço, que está se esticando, levando os pontinhos junto. E quanto mais longe um ponto está do outro, mais rápido eles se afastam. A energia escura é o que está soprando o balão, e cada vez com mais força. Claro, uma afirmação tão radical como o universo está acelerando não pode se basear numa coisa só, né? Precisa de mais provas. E, felizmente, o caso não depende só daquelas supernovas distantes. E é aqui que a história fica realmente sólida. Existem outras duas linhas de investigação totalmente independentes que apontam para a mesma direção. Uma delas é a radiação cósmica de fundo, que é tipo o eco do Big Bang. O padrão dessa radiação revela a geometria do universo, e essa geometria bate certinho com o modelo que inclui a aceleração. E a outra é a forma como as galáxias se distribuem pelo universo, formando uma espécie de teia cósmica. Essa estrutura gigantesca também só faz sentido se existir uma força repulsiva agindo em larga escala. Se o universo está acelerando, isso muda tudo. Não só sobre como ele começou, mas principalmente sobre como ele vai terminar. O que essa energia escura reserva para a gente no fim de tudo? Bom, hoje o cenário que parece mais provável é o Big Freeze, o grande congelamento. Nele, o universo vai se expandir para sempre. As galáxias vão se afastar tanto umas das outras que vão sumir no horizonte. As estrelas vão se apagar e tudo vai terminar num estado frio, escuro e vazio. Existem outras ideias, claro. Uma é o Big Rip, onde a aceleração fica tão forte que rasga até os átomos.
A outra seria o Big Crunch, o colapso. Mas para isso acontecer, a energia escura teria que de alguma forma mudar de lado e a gravidade voltar a vencer. E no fim a gente volta para esse número, 70%. A força que domina o universo, que está ditando o destino de tudo que existe, é algo que a gente simplesmente não entende o que é. É a maior peça do quebra-cabeça e ela continua faltando. E isso nos deixa com a pergunta fundamental, né? O que é, afinal, essa energia escura? Descobrir isso não é só sobre o futuro do cosmos, é sobre entender as leis mais básicas da física. Pode ser a chave para uma nova visão sobre a gravidade, sobre o espaço, sobre o tempo. A história de detetive cósmico está longe de acabar, e a busca por respostas, bom, essa continua. Obrigado por acompanhar essa exploração.